Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aqui novamente. Como estão todos aí? Andrezão chegando na área, caminhando logo cedo. O nosso uniforme ali, né? Sempre com G3 assim. Você que está chegando no YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixe de dar o like, compartilhar esse conteúdo e também aí fazer esses comentários, aí, que é muito importante para a gente, né? Compartilhe esse conteúdo e dá aquele joinha aí que sempre favorece o nosso conteúdo. E aí, tudo bem? Osmar, bom dia. Osmar trabalhou à noite, está aí agora descansando, mas está aí na live, né? Muito sempre. Osmar, parabéns, viu, cara? Você é fera. Mas é isso aí, pessoal. Hoje vamos continuar com a nossa série aqui, Alimentação Natural, com José Vieira. Hoje ele vai falar sobre a água. Nós já falamos aqui sobre a água essa semana, no domingo. Mas na série de saúde sempre tem que ter água, né? Isso é importantíssimo, né? Hoje ele vai falar um pouco sobre os benefícios, né? Que a água pode nos oferecer, certo? Muito obrigado aí por compartilhar seu conteúdo, José. E fica à vontade, a palavra é sua, meu amigo. E muito bem-vindo aí à nossa live e compartilhar esse conteúdo maravilhoso que você tem que trazer para a gente. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, né? Bom dia aos colegas aqui do Zoom. Bom dia a vocês aí do YouTube, vocês aqui do Empório Agros, tá aqui prestigiando a gente. Então, essa semana aí nós está caminhando aí para o quarto dia, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, terceiro dia, né? E a gente tem hora que a gente fica até meio perdido na semana, tão rápido que passa, a semana anda passando, as coisas andam passando muito rápido. Então, a gente tivemos aí o primeiro dia falamos do natural, né? De encontrar o natural, como saber qual o produto natural. Falamos aí também as combinações dos alimentos, que no caso foi ontem. E foi assim, foi show, porque assim, eu não deu para me perceber, mas depois se o Nilton vai olhar para a gente aí no YouTube, se tiver pergunta para a gente responder. Como eu estou fazendo aqui também no Instagram, então teve muita pergunta, a gente teve o prazer de responder cada uma, né, com maior carinho. E hoje, né, hoje a gente vai estar falando os segredos e os benefícios da água, né? Primeiramente, água, né, é um bem tão precioso que Deus nos deu. Deus nos presenteou com esse bem. A riqueza, a água é vida, né? Primeiramente, a água é vida. A gente não tem que lembrar de ser que água é vida. Ontem até eu tive num workshop, ontem aí um cara falou uma coisa muito interessante, que eu achei muito, muito válido, né? Que é a realidade, que a pessoa ela consegue ficar até 5, 6, 10 dias até sem alimentar, mas com a água ela não consegue ficar nem 4 dias. Já começa a entrar naquele estado ali que é muito estágio, já começa a ter falência no cérebro, começa a ter demência, alguns órgãos começam a falhar. Então, assim, a água é vida, a água é essencial, a gente tem que lembrar sempre disso. E os segredos da água, né? A água é uma coisa tão assim, cada coisa carrega o seu segredo, carrega a sua particularidade. Então, a água aqui, sim, que Deus nos presenteou com a água, e nos proporcionou, falou assim, aqui a água, que é a vida, que é o que tem de melhor para você, meu filho, né? Isso aqui. Só que veio o homem e pôs a mão, né? O homem, quando tudo igual aquilo que eu comentei com vocês aqui, lá no comecinho, a série, né? Dos naturais, como descobrir naturais. Então, o homem pôs a mão na água. A partir do momento que o homem pôs o homem na água, ele fez uma transformação na água. Então, várias águas que a gente bebe, ela mata a sede, mata, mas muitas das vezes ela tira- o homem tira todos os nutrientes da água, tira todos os benefícios, alguns benefícios da água e assim sucessivamente. Então, o seu corpo vai ficando com perda de nutrientes, né, em determinados momentos ali.
Mas não deixe de não consumir água só porque o homem pôs a mão na água em certos momentos, em certas atitudes. Nada disso. Continue, tá? Vai buscando a sua melhora. Vai buscando a maneira de estar tomando a água adequada, de uma maneira de estar preparando a sua água. Tem várias maneiras que a gente vai descobrir ao longo do tempo aqui, né? Uma coisa que até uma colega nossa falou assim, lá no domingo, quem tiver a oportunidade de assistir aqui no YouTube, vai lá no domingo na live que tiver da Estela e da Leila, que falou sobre alguns benefícios da água e algumas coisas muito interessantes também, tá? É, o homem, ele pegou a água em reservatório, porque o que acontece? A gente tem que viver numa comunidade, ou seja, na zona urbana. Na zona urbana não tem tanto aquele privilégio que tem numa zona rural, que é você ter uma água mais fácil, uma água mais potável, um poço ali, uma mina, né? Com a mina que chega, você chega ali e vai beber aquela água com mais pureza também. Então, o homem, o que que ele fez? Ele fez opa, pai, não como falar, reservatórios, né? De água. Mas para ter esses reservatórios de água, ele precisa tratar da água. E ele descobriu que para tratar da água, ele usa o produto que é o cloro, né? E esse cloro, ele não traz benefício nenhum para o ser humano. Ao contrário, né? Ele traz muitos malefícios para o ser humano. Mas como que o homem conseguiu descobrir que o cloro, ele mata todos os germes, bactérias, impurezas da água, faz aquela limpeza da água? Eu comecei a fazer um estudo há algum tempo atrás, tem isso ainda, só que parece que estão tirando, estão sumindo, mas ainda tem isso ainda. Na Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler, ele descobriu que o cloro, né, ele consegue matar, intoxicar as pessoas, e ele começou a dar isso para os judeus, para alguns soldados ali, né, na coisa. Ele misturava, fazia uma mistura com cloro, com água e batata e dava para as pessoas. E assim fazia aquele sistema que a gente conhecia, né, da Segunda Guerra Mundial, que exterminava muita gente. Tá, acabou-se a Segunda Guerra Mundial, teve muitas indústrias, né, de cloro, e muitas. Então, isso gera muito dinheiro, gente. Isso gera muito dinheiro, muita coisa, é muita riqueza. Como é que vai acabar a guerra? E agora, o que que a gente vai fazer com esse produto? Uai, vamos dar para a população. Mas como assim vai dar para a população? Se for dar, vai morrer, igual está morrendo gente que... Não, a gente diminui e dá. E aí ele começou, né? E faz as indústrias diminuir, põe uma quantidade menor. Mas só que essa quantidade menor no seu organismo, de pouco a pouco, é a mesma coisa. Você põe, tem aquele ditado que a gente sempre fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, é uma quantidade pequena, mata ali as bactérias, os vírus, todas as impurezas da água, mas com o tempo ela está te consumindo por dentro. As meninas falaram uma coisa muito interessante, que, por exemplo, o cloro, né? Quando você tá bebendo, então, eu não vou beber o cloro. Faz todo um processo, tira o cloro da água e tal, e tá bebendo água. Mas você está tomando um banho na água que tem cloro, né? Então, isso está no seu corpo. Você vai achar uma maneira, achar uma coisa, só não deve se preocupar tanto. Tem que achar uma maneira, uma coisa, para que no seu dia a dia você tenha consumindo pouco cloro. Tanto o cloro como o flúor. O flúor também. O flúor é bom, tem, eles colocam nos creme dental, tem na água também. É bom para acabar com todas aquelas impurezas da água, sim. Mas o flúor, determinado tempo, né, a gente consumindo em determinado tempo, com muita.
intensidade, também faz mal para a gente, né? A gente tem que ter uma lembrança, igual eu lembro quando eu falei para vocês lá no comecinho, lá na segunda-feira, tudo que o homem põe a mão, que constrói, e que a sociedade, desculpa, que a mídia martela muito em cima, fala muito, que é isso, que é aquilo outro, esteja com um pezinho atrás, desconfie, porque alguma coisa tem por trás, e grande, tá? Então, o flúor, quando ele é colocado na água, e a gente consome, que ajuda nas cáries, até os o dentista aqui vai até falar, vai até me criticar aqui, né? É porque você está falando mal do flúor, porque o flúor é bom, porque o flúor é isso. Não, ninguém está tirando. É bom, é. Mas só que em grandes quantidades ele faz mal. Ah, mas o flúor está ali na água, está no creme dental, é em pequenas quantidades. Sim, em pequenas quantidades, concordo plenamente que é em pequenas quantidades. Mas de pouquinho em pouquinho, todo dia, né? Toda hora. Então faz o mal para a gente, para o ser humano. Então, esse é um dos segredos escondidos da água, porque o homem pegou ela ali e construiu. Fez fez aquela maquiagem na água. É muito bom para a gente ter uma água limpa, ter uma água potável, tá? Mas você pode fazer isso de outras maneiras, né? Hoje em dia tem filtros, né? Filtros de excelência, filtro que faz tira todas as impurezas da água, filtros que tiram cloro. Agora tem filtros que também fazem isso, que tiram o cloro na água. E um filtro que está voltando aqui, que ele tinha muito, né, nas casas e estão sumindo, ele está voltando aos poucos, estão fazendo os estudos, estão comprovando que ele traz a pureza da água, limpa, tira todas as impurezas da água. E tem uns que já está até, tem um estudo confirmando que tira um pouco do cloro da água, é o filtro de barro, né? Filtro de barro, aquela vela. Mas, então ele está sendo muito, está voltando, né? Antigamente você ia nas casas, você via muito aqueles filtros, potes de barro. Então ele está voltando. Por que que ele está voltando? Porque tem alguns estudos que mostram que ele tá trazendo grandes benefícios para a gente, nesse sentido. E você pode perceber que quando você coloca uma água no filtro de barro, a água, ela entra no estado do clima da água, da temperatura da água, fica uma temperatura agradável, uma temperatura que o seu corpo não vai sofrer estresse com ele. Como que o meu corpo não vai sofrer estresse? Hoje em dia, muitas das pessoas estão adoecendo através, em próprio sentido da água, porque o que acontece? Ele consome uma água gelada. A água gelada, ela, em certos momentos, ela é muito boa, tranquilo. Mas ela vai, com o tempo também, ela vai trazendo alguns prejuízos para a gente, porque o nosso corpo, o nosso organismo, ele sofre um estresse, ele sofre ele tem que trabalhar mais para que a temperatura da água fique no nível ali do corpo, para que o organismo, para que possa ir para os órgãos. Então, quando você bebe a água, bebeu gelada, aí vai ter todo aquele trabalho, igual eu falei ontem, todo aquele trabalho para que a água entre numa temperatura adequada para que ele seja levado por determinados órgãos do corpo. Porque nós sabemos que o nosso corpo, ele é 70% água. Todos os órgãos também têm a porcentagem de água. Nós poderíamos dizer que nós somos quase pode dizer que praticamente água, né? Porque nós somos praticamente 70% de água. O nosso planeta é 70% água. Então, assim, tudo que a gente for imaginar é água, né? Então, assim, quando eu falei assim, ó, vamos beber uma água natural, eu acho que eu falei foi ontem, mais natural possível, evitar um pouco as geladas, para o nosso corpo não sofrer tanto estresse, para que trabalhe melhor, para o nosso corpo trabalhe melhor.
que gaste menos energias e aí que leve a água com mais rapidez aos determinados locais, ao sangue, ao coração, ao cérebro, porque nós precisamos de água o tempo todo. O tempo todo nós necessitamos de água. Eu falei aqui bem anteriormente, não lembro quando foi até num bate-papo que a gente tem aqui no Zoom depois, que quando o nosso corpo ele fica com sede e está pedindo, eu tô querendo, tá falando, eu tô com sede, você tem que beber água, ele está avisando que você tem que beber água. Você lembra quando eu falei ontem que o nosso corpo avisa, nosso corpo ele nos dá sinais, então, mesmo no caso, é os sinais da água. Eles nos dão sinais que nós precisamos beber água. Qual que é o sinal? Sede. Então, quando ele chega a dar esse sinal, que nós precisamos beber água, que nós precisamos de água, que você tem que beber água, que é a sede, ele já está precisando de água há muito tempo. Nossos órgãos, tudo já está pedindo, está te implorando, ó, ele só está te implorando assim, beba água, beba água. Está te avisando, nós estávamos só avisando a gente. Então, isso faz com que a gente, né, cresça, porque ele está falando assim, ó, beba água, então eu vou beber, estou precisando de energia, é água, né? Esse é um dos nossos maior riqueza que a gente tem, é isso, né? É aqui, ó, pus até a minha aqui, ó. Qual que é o segredo que a água, o segredo, os benefícios e o segredo que a água traz para a gente? Olha, se a gente for numerar aqui, são muitos, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo numerar pelo menos uns cinco aqui. Ele retarda um envelhecimento. A pessoa que consome água na quantidade correta, as células estão vivas, ficam vivas, não vai ficar ressecada, não vai ficar com falta de água, não vai ficar com prejuízo de água, né? Ela tem a quantidade certa para ela. Então, o que acontece? Ela tem um rejuvenescimento. Então, retarda o envelhecimento precoce. Já tem estudos que comprovam isso, né? A água, ela tem vários outros benefícios, vamos dizer, ela ajuda também a todo o funcionamento do nosso organismo. A partir do momento que começa a faltar água num determinado organismo, ele começa a entrar em estado de falência, né? Em estado um dos principais órgãos que começa a entrar, ser prejudicado, é os próprios rins. Hum. A pessoa que consome água na determinada quantidade certa, tá? Ele não vai ter pedra nos rins, porque ela vai estar sempre, vamos dizer, ela vai estar sempre trabalhando. Os rins vai estar sempre trabalhando, filtrando, tirando todas as impurezas. Então, há aquela necessidade de água, principalmente, principalmente para os rins. Então, já tem estudos que comprovam também que o consumo de água da maneira correta, né, ele traz esses benefícios porque ele também elimina pedras no rins, ajuda, né, não ter pedras nos rins, costuma fazer isso. Por quê? O rins vai trabalhar naquela parte de filtragem, de todo o processo. Então tem toda essa, tem vários estudos nesse sentido aí. A outra coisa muito importante também, porque ela também ela vai fazer toda a lubrificação, né? Quando você ela vai quando você está bebendo água, ela está levando nutrientes, então ela está carregando nutrientes para o organismo. Então tá fazendo todo um processo ali nas articulações, nos tendões, em tudo. Então a gente tem que perceber que ela é essencial em tudo para a gente, em tudo, tudo, tudo. Então tem gente que fala assim, eu não gosto de beber água, eu não gosto disso. E esses dias para trás, até o Newton falou um negócio muito interessante, e eu não tinha percebido isso, que do tipo sanguíneo tipo A, ou desculpa, tipo O positivo, é, não tem aquele hábito de estar bebendo água. A gente bebe água se estiver perto, então, inclusive eu sou, ele também é. Mas aí o que acontece? Então, a gente estamos prejudicando nós mesmos. Que a gente não tem aquele hábito, aquela coisa de beber água, parece que não sente sede. Então, parece que não dá aquela sentir sede. Então, a gente não tem que esperar sentir sede.
né? Só porque eu sou do tipo sanguinista, então eu não sinto sede, então eu vou dar diminuir. Não, a gente não tem que esperar. A gente não tem que estar esperando o nosso corpo, nosso organismo, a pedir a água, né? Então, vá lá, faça o uso, né? Seja, a gente torna-se um hábito, né? Olha, eu vou fazer isso aqui um hábito. Então, conscientemente fazer um hábito. Eu vou fazer uma caminhada, leva a garrafa d'água. Eu vou viajar, põe a garrafa d'água no carro, né? Então, tem todo esse processo. Então, você tem que lembrar que lá quando eu comecei aqui, eu falei que água é vida. Então, se água é vida, carrega a vida para aonde você for, né? A gente fica, vou contar uma historinha história acontecida da minha vida, muito interessante, que eu vi, que eu vivi ali, né? Meu pai, ele sofreu câncer, e aí um dos prejuízos do câncer que causou nele, começou na próstata, né? Então, paralisou os rins. Então, ele passou por hemodiálise. Então, aquilo foi um processo muito triste, porque ele era uma pessoa que consumia água, que fazia todo o processo, ele gostava de água, sabe? Você via nisso, né? Então, ele não cramava para a gente, ele não falava, mas aquilo, você sentia nele que ele quase chorava, implorando beber água. E a pessoa, quando está no processo de hemodiálise, não pode beber água. Ele não pode consumir água. O máximo que a gente fazia era molhar um paninho e pôr na boca da pessoa. Era o máximo que a gente podia fazer, era pôr um paninho e pôr na boca da pessoa. E aconteceu um certo dia de tanta vontade. Eu falei assim, gente, eu não acredito, pelo amor de Deus, vocês vão me deixar morrer de sede, eu não posso beber água. E a gente deu, acho que eu lembro muito bem, foi num domingo à tarde. Eu acho que bebeu um pouquinho d'água. E aí, quando a pessoa está no processo de hemodiálise, ele faz aquilo aí 3 vezes por semana, né? Tem que levar ele para fazer hemodiálise 3 vezes por semana. 3 vezes por semana e 4 dias, né? Que são desculpa, 4 horas aqui na cadeira fazendo hemodiálise, fazendo todo o processo. E a pessoa, ela incha bastante, né? Então, num certo dia, foi no domingo, ele fazia na segunda, quarta e sábado, se não me falha a memória. Aí, no domingo, à tarde, ele tomou um pouquinho d'água e inchou bastante. Ficou além da quantidade. Então, assim, não faz afetar. Então, assim, a gente vê que é doloroso. Então, quando eu vejo uma pessoa que está no processo, que faz hemodiálise, a gente lembra, é doloroso. Aquela pessoa é sofrida. Porque lembra, a gente somos, como eu falei, 70% água. E a gente tem que estar consumindo água constantemente para que o nosso organismo funcione, para que a gente tenha, né, uma vida mais saudável. E essa pessoa não pode beber água, não pode consumir água. Pode- às vezes ela não pode consumir nem alimentos que contenham muito líquido. Por exemplo, até a maçã. Eu não cheguei a fazer um estudo se realmente, né? Mas o médico na época proibiu até o meu pai de comer maçã, pera, porque contém muito, o melão, né? Ele não podia se alimentar desses alimentos. Então, assim, por diante, a gente sempre que lembrar, às vezes sempre vai estar batendo na tecla, porque a água, ela te dá energia. A água ela te traz coisas que a gente nem acreditar. A gente não consegue pensar, eu consigo viver numa casa ali, onde tem água, eu consigo viver na casa sem energia, né? Sem qualquer um outro móvel, qualquer outra coisa. Mas você não consegue ficar sem a água, porque você precisa de uma água para fazer um alimento, você precisa da água para lavar suas roupas, né? Então, esses dias teve uma crise hídrica aqui na cidade, alguns setores ficaram até 5, 6, 7, 8 dias sem água. Então, a gente vê o sofrimento das pessoas buscarem água para lavar vasilha, buscarem água. Aí você estou contando, fazendo uma história para você, só para você ver a importância da água, o quanto a gente tem que dar valor à água, tá? E aí, muitas das pessoas, quando vai fazer alguma coisa com água,
tem todo aquele desperdício e tal. E a gente tem que sempre pensar no próximo, sempre que lembrar no próximo. Porque a partir do momento que eu estou fazendo aquele desperdício de água, alguma coisa vai faltar lá no futuro, né? Então, como aqui a gente está falando vários segredos e benefícios da água, a gente tem que lembrar que isso, nós, Deus, quando a partir do momento que Deus nos deu a vida, nos deu esse bem maior que é a água, então o que que a gente tem que fazer? Zelar desse bem maior, zelar desse patrimônio que Ele deu para a gente e fazer um bom uso dela, fazer um bom uso para que no dia a dia, que a gente lembrar que tem aquelas pessoas que precisam de água, que pensam, assim, nossa, Senhor, faça com que chegue água até aquela determinada pessoa, porque aquilo é vida para ela. Se é vida para mim, aquilo é vida para ela. É, amanhã eu vou ver se eu consigo entrar em alguns tópicos com vocês de como fazer alguns tratamentos com a água. Porque o nosso corpo, como ele precisa de água, da água mais pura possível, a gente precisa que a água esteja com pH no mínimo de 7. Tem que estar no pH acima de 7, né? Para que ela tenha bastante energia, para que ela tenha bastante nutriente para nutrir o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele tem que estar com pH alto também, acima de 7. Porque abaixo disso aí, ele vai nos trazer várias patologias, várias doenças, trazer várias coisas. Então, a partir do momento que você consome uma água, que ela tem um pH bom, um pH positivo, o nosso corpo vai agradecer. Vai ter, às vezes, até vai ter menos doenças. Então, tem várias doenças que são curadas através da água. Por exemplo, várias doenças que tem. Vou dar um exemplo simples, a gripe. Quando você está gripado, que você vai ao médico, a primeira coisa que o médico, uma das primeiras coisas que o médico fala, como é que está o seu consumo de água? Começa a ingerir água. Que o consumo mais de água mais frequente vai estar eliminando o vírus. A gripe, ela se centraliza maior na garganta, né? O vírus da gripe, ele se concentra-se mais na garganta e assim por diante vai descendo. Então, a partir do momento que você está bebendo água, você está mandando esses vírus para o estômago, e o vírus no estômago, ele morre. Então, por isso que os médicos falam, consuma água, né? Para que esteja eliminando um pouco isso aí. Então, gente, a gente vai estar sempre falando, sempre comentando, sempre puxando para aqui, que para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida plena, uma vida mudança, você tem que colocar produtos de qualidade no seu organismo e também tem que colocar água de qualidade. Então, procure colocar uma água de melhor qualidade. Lógico que você vai andar para alguns lugares, você não vai ter, às vezes, uma água tratada, uma coisa, mas tem que consumir. Se não tem, esse é o que você tem no momento, então não deixe seu corpo faltar água. Então, se naquele momento é aquilo que tem para você, você mesmo, mas numa oportunidade que você tiver de beber uma água boa, uma água de qualidade, procure. Procure sempre estar colocando água de qualidade no seu organismo. O que que acontece? O que que acontece é que nós, seres humanos, né, ao longo do tempo, igual eu falei assim, todo ser humano põe a mão ali, ele começa a construir, ele começa a fazer certas coisas com a água, né? Tem gente que adora, é, beber água com gás. Água com gás é bom? Eu, particularmente, diria que não é uma coisa muito legal. Igual eu falei, o organismo vai ter que trabalhar para tirar o gás daquela água, tirar tudo para mandar água para um determinado organismo com mais pureza, com mais frequência. Então, na minha opinião, eu não beberia, mas tem gente que gosta, tudo bem, né? Tranquilo. Mas dê preferência àquela água potável, uma água de maior qualidade. Certo? É, hoje eu não vou estender muito,
falando aqui. Então, assim, abrir as perguntas aqui no Zoom, nos comentários aqui no, para o Nilton, fechar aqui no Instagram. Qualquer dúvida, a gente está aqui para responder, para trocar ideia, que é um assunto que dá muita polêmica, que dá muito comentário, que abrange muito, né? Pois é, José. Você- Eu vou até encerrar aqui no YouTube, para que esses comentários que a gente vai fazer agora, que a gente já falou muito sobre a água aqui, fique aqui naquele gostinho da galera vir aqui para o Zoom, né? Eles não ter esse gostinho que a gente vai fazer, que é trocar essa experiência que a gente vai trocar agora. Você que está aí no YouTube, muito obrigado, tá, por ter participado até aqui, nesse momento. E amanhã tem mais live aqui de manhã, sobre saúde com o José Vieira, tá bom? Esteja aqui amanhã às 6h05, que a gente não vai. Beleza? Um beijo no coração, tenha um bom dia, um excepcional dia para você e para sua família, tá bom? E olha, estamos chegando no final de ano, as festas estão aí, se cuide. Um abraço e um beijo.